E também Não é um isso? discurso, Reinaldo, sobre o qual a gente ainda vai falar hoje aqui, por causa do vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, de que os videogames são os culpados. Não, o Mourão, que costuma dizer a coisa certa, aliás, não é um armamentista, ele já foi atacado pela turma do Olavo de Carvalho por causa disso. Aí ele veio com essa história, não vou falar, né? Então, assim, faz o seguinte, tira o videogame das crianças e distribui armas. Será que é isso? Não, né? Então, assim, só tomar cuidado com isso. Quanto aos jogos, procure na internet. O Renan Bolsonaro, Jair Renan, deve discordar. Deve discordar porque ele é um fanático desses jogos, Sim. segundo andei lendo em algum lugar aí. Faz transmissões. Canal no YouTube. Faz transmissões, canal no YouTube. Ele não deve concordar com isso também. Ô, general, me diga uma coisa. O senhor é racional. Né? O general costuma dizer a coisa certa. Aqui ele errou feio. Ô, general, eu dou duas circunstâncias para o senhor. Não pode fugir da minha pergunta. Aliás, se eu tiver resposta, pode ligar para cá que a gente põe no ar. O que o senhor acha que acabará estimulando mais a violência? Se a gente distribuir um monte de joguinhos de guerra ou um monte de portes de arma? O senhor tem que responder essa pergunta para o seu raciocínio fazer sentido. Eu recoloco a pergunta. General, quando nós teremos mais casos de violência? Com um maior número de meninos fazendo joguinhos de guerra ou com maior número de pessoas armadas nas ruas? O senhor sabe a resposta e o senhor sabe que a minha pergunta evidencia que o senhor falou uma bobagem. Não? O senhor conhece os Estados Unidos e o senhor conhece a Europa. O senhor atribui os quase 6 mortos por 100 mil habitantes nos Estados Unidos, a esmagadora maioria por armas de fogo. O senhor atribui a conquista do Velho Oeste? Ou ao fato de que se compra arma na esquina? E o senhor atribui o morto por 100 mil habitantes ou menos da Europa desenvolvida a quê? Certamente não é a cultura da paz, porque a Europa é notavelmente violenta. A Europa ainda é o continente mais violento da história. Né? Do ponto de vista dos conflitos armados. O nazismo se deu na Alemanha, o senhor lembra? O fascismo se deu na Itália, o senhor lembra? O franquismo se deu na Espanha, o senhor lembra? O senhor se lembra da França colaboracionista? O senhor se lembra do Portugal salazarista? Eu não preciso dar aula dessas coisas, senhor. Momentos em que a Europa viveu violência. O senhor se lembra dos Balcãs? Não? E, no entanto, hoje lá, na Europa desenvolvida, é 1 morto por 100 mil habitantes. Na Europa mais atrasada, 3. Nos Estados Unidos, quase 6. As pessoas podem ser favoráveis àquilo que elas bem entenderem. Elas têm direito a ter uma opinião, elas não têm direito aos próprios fatos. Aí não. E sem contar, general, que é uma outra coisa também, e eu falo isso com o senhor porque eu sei que o senhor gosta de ler. O senhor note que para quem não gosta de ler, eu nem recomendo nada. O senhor já ouviu falar em satisfação vicária dos impulsos? O Vale Bene vai dizer daqui a pouco o que quer dizer vicária. Há uma linha de estudos de que, na verdade, os joguinhos de guerra eles servem, na verdade, como mais um elemento para aliviar as tensões e para impedir ocorrências do que, na verdade, como estímulo à prática. Quer dizer, vicário, o Vale Bene? Que substitui, na linguagem jurídica, que teve o poder outorgado por uma procuração. A substituição, né, fora da linguagem jurídica. A satisfação vicária, quer dizer, satisfação por outros meios. A terceirização
do impulso violento, você joga aquilo no joguinho e não na vida. A morte de Jesus é uma morte vicária? A morte de Jesus foi uma morte vicária. Ele morreu para nos salvar. Né? Esse programa usa a palavra vicário. Esse programa é chique. Bonito, né? Só aqui. Né? Então, general, o senhor está errado. Viu? Está errado, espero ter demonstrado isso. E o senhor vê que eu não demonstrei só com opinião. Assim, eu acho. Com dados. Ô, Reinaldo, antes, sobre o assalto ao presidente Jair Bolsonaro, que você se referiu, Sim. isso aconteceu em 1995, ele ainda era deputado, levaram a motocicleta e a arma dele, e ele declarou o seguinte na ocasião: eram 2 assaltantes jovens, aparentavam ser de classe média, mesmo armado me senti indefeso. Então, levaram a arma também. Sim, a arma é a motocicleta. Ele é a prova de que a arma legal pode virar uma arma ilegal.